O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa caminhada quaresmal, nós podemos entender uma divisão em duas etapas, uma que se encerrou ontem e outra que começou de ontem para hoje, vamos dizer assim, que foi exatamente a primeira etapa. As leituras sempre nos ajudavam na reflexão voltada para o jejum, a penitência, a conversão, a abstinência, voltar-se para o Senhor, mas com práticas concretas na nossa vida, no dia a dia. A partir desse domingo, que é chamado Domingo da Alegria, nós voltamos o nosso olhar exatamente para a missão de Jesus entre nós, porque o nosso foco é sempre Jesus, mas pode ser que a gente fixe a atenção em algumas práticas e esqueça o essencial. Então, nessa segunda etapa, as leituras vão sempre nos mostrar a missão de Jesus, o que ele veio realizar entre nós, que foi exatamente a nossa cura, a nossa comunhão com Deus, a vida plena que ele veio nos trazer, e isso ele realizará através da sua paixão, morte e chegar à glória da ressurreição. Então, é exatamente esta realização dos planos de Deus. E hoje nós vemos exatamente a partir de hoje, vai ser com muita frequência a leitura do Evangelho segundo João, como uma caminhada de Jesus constante, lembrando que ele continua caminhando conosco. Não é que o Senhor passou, ele está entre nós, ele caminha conosco. E nessa caminhada, ele vai realizando a obra do Pai, fazendo a vontade de Deus Pai. Nesta de hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir exatamente o relato da cura deste filho de um oficial romano. Jesus percebe no seu coração, diante da sua resposta, a certeza. Ele não precisava ver sinais, mas tinha certeza de que Jesus podia curar o seu filho. Jesus o questiona: mas se vocês não virem sinais, não vão acreditar. E ele vai dizer: Senhor, meu filho está morrendo, não dá para esperar. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então ele colocou a sua esperança em Cristo. 'Né? Então
E Jesus disse, pode ir, ele vive. Mas aquele oficial poderia dizer, mas o Senhor nem viu meu filho, o Senhor nem se aproximou. Mas não, ele acreditou. E ao acreditar, retornou para a sua casa. No próprio caminho, ele teve a confirmação. Se era ontem, por volta de 1h, significa que essa caminhada, né, foi longa, né, não foi de uma hora para outra, né, já era no dia seguinte, quando retornando para casa, recebeu essa notícia de que seu filho vivia. Acreditar na palavra, né, então que nós possamos trazer para o coração hoje de uma maneira particular, né, o acreditar nesta palavra. Muda a nossa vida, muda a nossa história, né? Ao acreditar, nós estaremos acolhendo, trazendo para a nossa vida e também estaremos dispostos, né, a colocá-la em prática, segundo sempre a vontade de Deus, no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus.